dispostos a renunciar ao apetite em obediência às suas restrições, e a fraqueza e a doença haveriam sido desconhecidas entre eles. Seus descendentes haveriam possuído força física e mental, haveriam tido claras percepções da verdade e do dever, agudo senso de discriminação e são juízo. Eles, porém, eram contrários a se submeterem às reivindicações de Deus e falharam em atingir a norma por ele estabelecida e em receber as bênçãos que poderiam haver possuído. Quantos perdeu o povo de Israel por não atender às orientações do Senhor? E o propósito de Deus para nós hoje é exatamente o mesmo. Que sejam para nós desconhecidas a fraqueza e a doença. O Senhor espera de nós que possuamos uma força física e mental, com claras percepções da verdade, do dever, agudo senso de discriminação e são juízo. Esse é o plano de Deus para nós. Mas para isso, nós precisamos ter uma alimentação e um estilo de vida que permita ao cérebro funcionar de forma a que as impressões do Espírito Santo nos permitam captar a mensagem de Deus nas Sagradas Escrituras. Veja esse outro texto, no mesmo livro. O estado da mente tem grande a ver com a saúde do corpo e, em especial, com a saúde dos órgãos digestivos. Em geral, o Senhor não proveu carne a seu povo no deserto, porque sabia que esse regime suscitaria doença e insubordinação. A fim de modificar a disposição e levar as mais altas faculdades do espírito a exercício ativo, deles tirou a carne de animais mortos, deu-lhes o pão dos anjos, maná do céu. É por isso que fizeram essa mudança. E aqui nós podemos ver a nossa experiência a partir da experiência de João Batista. Temperança. João Batista foi um reformador. Foi-lhe confiada uma grande obra em favor do povo de seu tempo. E em preparo para essa obra, todos os seus hábitos foram cuidadosamente regulados, já desde o seu nascimento. O anjo Gabriel foi enviado do céu para instruir os pais de João nos princípios da reforma de saúde. Por quê? Porque tinha uma grande obra em favor do seu povo. Agora vejam a seguir. João separou-se de seus amigos e dos luxos da vida, e vivendo de um regime exclusivamente vegetariano, também seu regime alimentar constituía censura à gulodice dominante por toda parte. Livro Temperança. Qual era o regime de João? 100% vegetariano. A Bíblia diz que comia gafanhotos, mas o texto que está nos manuscritos fala gafanhotos como sendo uma leguminosa que existe no Oriente Médio. Então, o regime dele era 100% vegetariano. Com que propósito? Ele tinha uma missão a ser cumprida. Agora, vejam o nosso caso. No livro Temperança, João Batista veio no espírito e poder de Elias para preparar o caminho do Senhor e fazer voltar o povo à sabedoria dos justos. E observem, ele era um representante dos que vivem nos últimos dias. Quem são esses? Nós. E observem, aos quais Deus confiou verdades sagradas para apresentar ao povo, preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. E observem aqui, e os mesmos princípios de temperança que João observava devem ser seguidos por aqueles que em nossos dias devem advertir o mundo da vinda do Filho do Homem. Qual deve ser nosso regime hoje? Gostando ou não gostando? Querendo ou não querendo? Qual deve ser nosso regime hoje? 100%. Sabe, irmãos, todas essas pessoas que ingressam no exército, eles precisam usar farda, não precisam? Qual a cor da farda? Verde. Mas chega uma pessoa e diz lá, sabe, coronel, eu acho que o verde não assenta muito bem comigo. Eu gostaria de usar uma calça vermelha e uma jaqueta
amarela com as pintas pretas. Funciona? O que ele vai ter que fazer? O que ele vai ter que fazer, irmãos? Ou se enquadra, ou tem que sair. Não pode fazer parte do exército se ele não se enquadrar dentro das regras do exército. Ou não é assim? E no exército do Senhor pode ser diferente. Nós temos uma missão. E nessa missão, nós temos que caminhar ao lado do Senhor Jesus Cristo, porque hoje ser adventista é muito tranquilo. Você prega aqui para adventistas, e se tiver um que é contrário à mensagem dos adventistas, é um só, então ele fica quieto. Mas quando nós tivermos que denunciar a besta, a imagem da besta, e advertir as pessoas a não receber o sinal da besta, vamos ter uma grande maioria contra nós. E nesse momento, que vai ser de grande perigo, nós vamos ter que andar ao lado do Senhor Jesus Cristo. É ou não é? Ter uma mente muito clara para que o Espírito Santo nos possa guiar, como guiou, por exemplo, a Filipe. Filipe onde estava? No deserto, estava em Samaria, dando um estudo bíblico. Veio o Espírito Santo e fala para Filipe: Filipe, levanta-te e vai para o deserto. Filipe entendeu ou não entendeu? Entendeu, saiu e foi para o deserto. Deixou o estudo bíblico do lado. Lá no deserto, o Espírito Santo lhe diz: Filipe, aproxima-te dessa carruagem. Filipe entendeu, foi lá. O etíope que estava na carruagem, lendo o livro de Isaías, Filipe lhe diz: entendes? Se ninguém me explica, como vou entender? E começa todo um estudo bíblico que termina num batismo. Filipe entendia ou não entendia a voz do Espírito Santo? Isso depende do funcionamento do cérebro. Outro exemplo bíblico, Cornélio. Cornélio estava orando ao Senhor, queria conhecer a verdade. Aí o Senhor lhe deu uma visão de um anjo, e o anjo lhe disse: Cornélio, manda chamar os Pedro, chamado Simão, que está na casa do Simão Curtidor, e pede para ele vir, porque ele te vai explicar tudo o que você precisa saber. Aí Cornélio fala para os mensageiros, vão à procura desse Pedro, chamado Simão, que estava na casa do Simão Curtidor, e antes de chegarem na porta, o Espírito Santo fala com Pedro. Pedro estava no terraço, com fome, e de repente tem uma visão. Ele vê descer do céu um grande lençol cheio de animais imundos, répteis, aves. E o Espírito de Deus lhe diz: mata e come. Pedro diz: nunca, Senhor. E essa visão acontece 3 vezes, e ele fica pensando: o que significará tudo isso? Porque no final da visão ele diz: não chame esse mundo que eu já santifiquei ou purifiquei. Bom, quando Pedro fica pensando o que era isso, veio o Espírito Santo, fala na mente de Pedro. Pedro diz: tem umas pessoas te procurando neste momento ali embaixo. Não duvides, vai com eles. Pedro entendeu ou não entendeu a voz do Espírito Santo? Entendeu. E ele foi com eles. Sabe, porque nós precisamos uma comunhão muito íntima com Deus. Vamos ter que andar lado a lado. Não podemos fazer essa obra final. Porque hoje é tranquilo, você pegou Grande Esperança, chegou de porta em porta e foi entregando. A pessoa não leu nada e não sabe nada. Quando a pessoa leu e ficou brava, você já não está ali presente. É ou não é? Mas agora não, você vai ter que apresentar a última mensagem e falar para as pessoas: olha, se alguém adorar a besta, e quem é a besta? A besta é esse e esse, e se alguém adorar a imagem da besta, e você vai ter que explicar quem é, você vai ter as pessoas na sua volta ficando muito irritadas. E aí o Senhor vai ter que guiar-nos passo a passo, para nós podermos levar essa mensagem até os fins da terra. Compreenderam por que precisava João Batista ter esse regime? Por que Elias precisou desse regime? E por que os adventistas do 7º dia, nos últimos dias, precisam desse regime? 4 pontos de atenção para fazermos essa mudança. Primeiro ponto:
nutrição tem que ser equivalente, porque o organismo para funcionar precisa de nutrientes. Quando se abandona a carne, deve-se substituí-la com uma variedade de cereais, nozes, verduras e frutas, os quais serão a um tempo nutritivos e apetitosos. Conselho sobre o regime alimentar. Qual o alimento que substitui a carne? Qual o alimento que substitui a carne? Qual que é, Dani? Qual que é o alimento que substitui a carne? Qual que é? Não, você está passando por cima de uma palavra muito importante. Qual que é o alimento, irmãos? Variedade. Variedade de cereais, frutas, verduras e nozes. Por que variedade? Porque não existe nos vegetais concentração de nutrientes como na carne. A carne é rica em fósforo, rica em zinco, tem vitamina B12, quer dizer, tem concentrados de nutrientes que você recebe assim com muita facilidade. Por isso que as pessoas advogam pelo consumo da carne, porque a carne é um alimento, podríamos dizer, quase completo. Mas o grande problema hoje é que os animais estão doentes. Então, se eu elimino a carne, eu preciso suprir as necessidades do organismo com essa variedade de nutrientes. Como nos vegetais existe um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali, na variedade eu tenho todos os nutrientes. Então eu preciso mudar. Se hoje, e sempre mudar com cores diferentes. Uma salada, vermelho, branco, verde. Então o que eu vou colocar no verde? Couve. No branco, repolho. No vermelho, tomate. Amanhã, se vou usar as mesmas 3 cores, não preciso colocar repolho branco, coloco repolho roxo. Sabe? Ou posso colocar nabo, que é branco. Verde, vamos usar alface ou brócolis. E assim por diante. Vermelho, vamos usar beterraba. Então vamos mudando as cores e na variedade nós vamos tendo todos os nutrientes possíveis. Por exemplo, feijão. Quem consome feijão todo dia? A maioria, né? Mas eu não preciso comer todos os dias feijão vermelho, nem feijão amarelo, nem feijão preto, como hoje. Vermelho, amanhã preto, branco, amarelo. E assim, na variedade das cores, eu estou tendo nutrientes diferentes. Todos os feijões não têm os mesmos nutrientes. Tem alguns que são mais ricos em ferro, outros mais ricos em cálcio, e assim sucessivamente. Posso introduzir em um dia uso da lentilha, outro dia grão de bico, outro dia a soja, comer a fava. Nessa variedade, eu tenho uma nutrição equivalente. Compreenderam? Cereais, eu preciso comer arroz integral, pão integral, comer o milho, comer a aveia, todos nos fornecem nutrientes que são necessários para o organismo. Então, primeiro ponto, se eu quero abandonar a carne e evitar doenças graves, nunca devo esquecer que o alimento que substitui a carne é uma variedade de cereais, nozes, a palavra-chave é variedade, verduras, frutas. Não é somente comer frutas, cereais, porque tem pessoas assim. Eu gosto só de banana e mamão. Não gosta de pera, não gosta de maçã, não gosta disso ou daquilo. E o que eu faço se não gosto? Hein? O que podemos fazer, irmãos, se a gente não gosta? Orar ao Senhor, para que opere um milagre. Sabe, quando a gente defronta com um alimento que você não gosta, orar ao Senhor para que opere um milagre. E aí a pessoa começa a apreciar e perseverar. E este é o texto que mais complica a vida de muitos. Nos cereais, nas frutas, nas verduras e nas nozes, encontram-se todos os elementos alimentares de que necessitamos. Segundo esse texto,
precisaríamos de um comprimido de vitamina B12. O que diz o texto? Que nesses alimentos temos todos os nutrientes. E geralmente se conclui que por causa disso, nós não precisamos suplementar B12. Mas esse texto tem que ser considerado num contexto bem específico. Já vamos ver. Se viermos ao Senhor em simplicidade de mente, Ele nos ensinará como preparar alimentos saudáveis, livres da contaminação de alimentos carnes. Conselhos sobre o regime alimentar. Agora, a preocupação dos médicos geralmente é: se se abandonar a carne, pode haver carência de ferro e zinco, carência de vitaminas, principalmente complexo B, inclusive B12. Quando se abandona os peixes, a preocupação é com as gorduras essenciais. Ácidos graxos é o termo técnico de gordura. Gorduras essenciais. Quais? Ômega 3, ômega 6, minerais e vitaminas. Quando se abandona o leite, a preocupação é com o cálcio, com as vitaminas A, D, B2 e B12. Quando se abandonam os ovos, a preocupação é com o ômega 3, que é uma gordura essencial. Essencial significa que o organismo não fabrica, tem que ser ingerida. Não é o caso, por exemplo, ômega 9. Ômega 9 é sintetizado pelo próprio organismo. Ômega 6 e ômega 3, não. Então, a preocupação nunca é ômega 9. A preocupação é ômega 3 e ômega 6, que é material construtor. Entenderam? Então, a preocupação é com o ômega 3, a lecitina, vitaminas A, E e B12 e as proteínas de alta qualidade biológica que estão em todos esses alimentos. Essa é a preocupação dos médicos. Entretanto, se considerarmos vitamina B12, de fato, não existe nos alimentos de origem vegetal. Somente existe nos alimentos de origem animal. Só. E aí que nós precisamos saber como fazer toda essa reforma, porque os animais estão doentes, então eu teria que deixar o consumo da carne. Carnes em geral, branca ou vermelha. Chegará um momento que tem que abandonar ovos e leite e derivados. Aí passaria a ter carência de vitamina B12, porque não existe nos alimentos de origem vegetal. Mas graças a Deus, e já vamos ver a história da B12, nós dispomos do comprimido de B12 em qualquer farmácia e alguns alimentos enriquecidos com B12. Estes aqui são mais caros, mas podemos resolver o problema facilmente com um comprimido. Agora, vitamina D é só tomar luz solar. Todo dia, pelo menos 1 hora de exposição à luz solar. Nas atividades do dia, não precisa ficar deitado ali numa espreguiçadeira debaixo do sol, não. Fazendo qualquer coisa debaixo do sol. E aí você tem a vitamina D produzida pelo organismo. Cálcio, nos melhores horários. Cálcio, nós temos sementes riquíssimas em cálcios. Gergelim. Gergelim é uma bênção, gente. O gergelim é rico em cálcio quando tem pele. Vende no supermercado com pele e sem pele. Como as pessoas não gostam do sabor amargo do gergelim, eles retiram a pele e fica menos amargo. Mas nós podemos solucionar isso da seguinte maneira: dar uma tostada nesse gergelim e depois bate no liquidificador e usa para temperar saladas, por exemplo. Ou bate com um pouquinho de água e faz um patê de gergelim. Mas tem que ter pele, porque aí é rico em cálcio. Por exemplo, esse tahine, que é uma pasta de gergelim, é pobríssimo em cálcio. Então, se formos pensar em cálcio, gergelim teria que ter pele. Agora, vocês podem eliminar margarinas, manteiga. Bate o gergelim com um pouquinho de água, tostado. Se quiser um patê doce, bate junto a ameixa preta e um pouquinho de mel. E fica muito bom para passar o pão no café da manhã. Se querem salgado, aí temperam com alho, com todos os temperos, azeitonas, bate tudo junto e
tem um patê para passar no pão. Com berinjela fica gostoso, não fica? Grão de bico. Que mais? Onde mais temos cálcio? Nozes, castanhas em geral, brócolis, todos vegetais folhosos verde escuro, como couve, algumas exceções como a selga chinesa que é branca, rica em cálcio, leguminosas, ervilhas, feijões, grão de bico, lentilha, etc, etc. O cálcio, irmãos, o grande problema não é a falta de cálcio. Os Estados Unidos é o país que tem uma alimentação mais rica em cálcio. Bebe-se muito leite e come-se muitos alimentos derivados do leite. E é o país que tem o maior índice de desgaste ósseo, o maior índice de osteoporose. Por quê? Porque a osteoporose não está relacionada principalmente com a ausência de cálcio. Um dos grandes problemas do desgaste ósseo é falta de exercício físico, sedentarismo. Porque para incorporar cálcio, você tem que fazer força de compressão. É aí que o osso incorpora cálcio. Não é apenas ingerindo cálcio. Eu preciso ingerir cálcio, preciso ingerir alimento que é rico em fósforo, magnésio, ter vitamina D do sol, vitamina C. Quer dizer, tudo isso é um conjunto que propicia a assimilação do cálcio. Mas para incorporar no osso, eu preciso de exercício físico. E existem pesquisas que mostram que o estresse é um causador da perda de cálcio da estrutura óssea, devido a uns hormônios, o cortisol. Então, não é apenas deixar de ingerir cálcio, o problema é exercício, falta de exercício, e também o estresse e alimentos ricos em alimentos que acidificam o sangue, que são alimentos de origem animal. Quando se acidifica, o organismo tem que manter o equilíbrio ácido-básico. De onde retira minerais básicos para poder incorporar no sangue? Dos ossos. E vai retirando o cálcio. E aí vem a osteoporose. Então as pessoas hoje estão preocupadas em tomar leite, comer queijo. Irmãos, nos Estados Unidos é o país que mais bebe leite, mais come queijo e tem mais osteoporose. E eu abaixei agora um material que estava há anos estou procurando. Foi um estudo feito pela Universidade de Harvard com as enfermeiras. 77.000 enfermeiras. E selecionaram dois grupos. Uma que consumia leite e derivados e outra não. Durante 11 anos acompanharam. Qual foi o grupo que apresentou o maior número de fraturas da bacia? O grupo que mais consumia leite e derivados do leite. Então, não é uma questão de ingerir cálcio. Por isso que o estilo de vida de Deus é bastante amplo. A gente tem que fazer exercício físico. E aí, qual o melhor lugar para fazer exercício físico? Vida no campo. Porque aí você está obrigado a fazer trabalho, irmãos. Então, nós temos que ir pensando nisso, não somente no aspecto escatológico, porque vejam, quantos são adventistas há mais de 5 anos aqui? Há mais de 5 anos, um bom grupo. Então, vocês todos já sabem que vai chegar o dia que não vão poder comprar nem vender, não sabem? E para comer, de onde vai sair o alimento? De onde? Tem que plantar. E vai ter que ter um lugar, então, preparado para isso. Essa é parte do problema. Segundo, o outro aspecto é que nós precisamos de exercício físico, luz solar, beber água na abundância, respirar um ar puro. Tudo isso contribui para ter saúde. Onde vamos conseguir esses elementos? Vida no campo. De onde vamos conseguir o ferro? Frutas secas, leguminosas em geral, cereais integrais, pão integral, vegetais folhosos verdes, tofu. Só que tem um detalhe, para a absorção do ferro é preciso da vitamina C.
E aí preciso ingerir frutas cítricas, morangos, tomates, brócolis, vegetais folhosos verde escuro e batata com pele, que são fontes de vitamina C. E a vitamina C é muito sensível com a temperatura. Com a casca. E a melhor forma, como é sensível à temperatura, eu tenho uma tabela que eu vou mostrar durante a semana. O que acontece com a batata se você cozinha e deixa na geladeira? Em 5 dias de refrigeração, perde toda a vitamina C. Agora, se você, essa batata cozinha, faz purê, o fato de cozinhar já perdeu. Ao fazer purê, perdeu mais ainda. E se você reaquece esse purê, perdeu mais ainda e ficou quase nada de vitamina C. Então, qual seria a melhor forma de comer a batata? Assada e com pele. E aí você aproveita mais os nutrientes. Tá? A acerola, por exemplo, refrigerada, a polpa da acerola, quanta vitamina C tem? Eu já vi um artigo que tem muita vitamina C, mas isso não está correto. A vitamina C degrada com a temperatura, tanto frio como calor. Então, se nós quisermos receber boa fonte de vitamina C, tem que comer o alimento o mais natural possível. E aí temos várias opções: frutas cítricas, morangos, tomates, brócolis, vegetais folhosos verde escuro e batata com pele. Zinco, fundamental para o funcionamento do cérebro. Isso tem a ver com memória, tem a ver com raciocínio. Vamos encontrar nas leguminosas, castanhas, nozes, cereais integrais, especialmente germe e farelo de trigo e semente de girassol, ricos em zinco. E proteínas temos em todos os lugares. Qual seria o único elemento problemático de todos? Vitamina B12. O resto nós podemos obter da alimentação desde que seja variada. Se você tiver uma alimentação variada, sabe, todos os dias, rica em nutrientes, você vai ter todos os elementos necessários para a preservação da saúde. Então, nossa preocupação vai ser a vitamina B12. Agora, um segundo ponto de cuidado está a disponibilidade de recursos econômicos. Isso aqui é muito importante. Os que residem em distritos pobres, onde são escassas as frutas e as nozes, não deviam ser incitados a excluir o leite e os ovos de seu regime dietético. No caso de pessoas cujos órgãos produtores do sangue são fracos, especialmente se não podem obter outros alimentos que forneçam os elementos necessários, leite e ovos não deviam de ser de todo abandonados. Então a pessoa tem que ser muito consciente. Se não tem condição de comprar essa variedade de frutas, essa variedade de castanhas, germe de trigo, linhaça, gergelim e assim por diante, continue comendo ovos e tomando leite. Porque o organismo precisa de nutrientes. Os ovos contêm propriedades que são agentes medicinais, neutralizantes de certos venenos. Abstendo-se de leite, ovos e manteiga, alguns deixaram de prover ao organismo o alimento necessário e, em consequência, se enfraqueceram e incapacitaram para o trabalho. Conselho sobre o regime alimentar. Seja progressiva a reforma alimentar. Sejam as pessoas ensinadas a preparar o alimento sem o uso do leite ou manteiga. Diga-se-lhes que breve virá o tempo em que não haverá segurança no uso de ovos, leite, creme ou manteiga, por motivo das doenças nos animais estarem aumentando na mesma proporção do aumento da impiedade entre os homens. Entenderam? Quer dizer, Deus está consciente de que os animais estão doentes. Qual seria a condição mais favorável para ficarmos mais protegidos de doenças? Evitar carne, leite e ovos e derivados do leite. Mas se uma família pobre não tem condições de ter um outro alimento, use o menos prejudicial, carne o mais prejudicial, isso precisa eliminar. Então vamos usar o quê? Vamos usar leite, vamos usar ovos. Mas tenha em mente que se o Senhor me abrir o caminho para adquirir alimentos nutritivos,
o melhor passo é eliminar esses alimentos também. Nós temos um vizinho, não sei se a irmã Neuvânia está sabendo, ele tinha 50 animais, 50 vacas, o vizinho do fundo. Em 3 meses já morreram 13. Causa desconhecida, ninguém sabe nada. Aí ele foi às casas da agropecuária que vendem remédios, tem veterinário. O veterinário falou que não sabia o que era. Anteontem, eu saí de lá sexta-feira. Na quinta-feira, passei na casa dele, estava uma caminhonete do serviço de proteção agropecuária, uma coisa assim, do Ministério da Agricultura. Ele foi consultar também os outros criadores de gado. E um deles lhe disse o seguinte: não faça problemas. Leve esse animal, antes de morrer, mate e leve no açougue. Está resolvido. Esse foi o conselho que ele recebeu. E isso, se o outro aconselhou, é porque ele faz exatamente isso. Ele diz: eu não posso fazer isso. E o trabalho que está tendo, coitado, porque o animal não está morrendo na hora. Ele fica fraco, de repente cai e fica prostrado, e ele continua comendo e bebendo. Só que como está prostrado, começam a aparecer escaras. Então ele tem que virar o animal, imaginem o peso desse animal, e depois de morrer quase 3 semanas nessa condição, e a preocupação dele é se morressem todos de uma vez, e resolveu o problema, mas está 1 a 1, 3 meses que está acompanhando essa história. Essa é a situação hoje do mundo, irmãos. E esses animais são vegetarianos, vivem no campo, sabe? Bebem água, entre aspas, pura, respiram ar puro, mas estão doentes. Qual a segurança que nós temos de comer alimentos de origem animal? Nenhuma. Essa é a situação de hoje. Por isso, seja progressiva a reforma. Não faça de um dia para o outro. Mas o que nós podemos fazer essa semana? Fazer um plano com Deus. Proponha no seu coração já hoje mudar um hábito essa semana. Deixe o organismo se adaptar. Adaptado, muda um segundo hábito. E assim, ao longo da semana, do ano, vão mudando mais e mais hábitos. Daqui a uns 6 meses, fiz uma mudança total. E aí o corpo se vai beneficiar. Por que essa mudança tem que ser progressiva? Mas o Senhor adverte o seguinte: mas minha mensagem é: esperem até. Virá o tempo em que teremos de rejeitar alguns dos artigos de alimentação que agora usamos, tais como leite, nata e ovos. Mas minha mensagem é: esperem até que o Senhor prepare o caminho em sua frente. Isso ela falou em 1901. Por que o Senhor tinha que preparar o caminho na sua frente? Veja esse outro, Conselho sobre o Regime Alimentar, mesmo ano, 1901. Em todas as partes do mundo serão tomadas providências para substituir leite e ovos. E o Senhor nos fará saber quando chegar o tempo de abandonar esses artigos. Captaram? Aqui já considera que foi abandonada a carne. Agora chegará o tempo de abandonar leite e ovos, mas o Senhor nos faria saber. Ele deseja que todos sintam que possuem um benévolo Pai Celeste que os instruirá em tudo. O Senhor dará a seu povo arte e habilidade no regime alimentar, ensinando-lhes a maneira de usar os produtos da terra para o sustento da vida. Mas minha mensagem é: esperem até. Deus proverá. Vemos que o gado está ficando grandemente atacado de doenças. E sabemos que virá o tempo em que usar leite e ovos não será o melhor. Esse tempo, todavia, ainda não chegou. 1901. Sabemos que quando ele vier, o Senhor proverá. E o que teria que prover, irmãos? A vitamina B12. Por isso que aquele texto que eu mostrei antes, que nos cereais, nas frutas, nas verduras, estão todos os nutrientes, está em um contexto que não é o que nós estamos vivendo hoje.
A igreja, irmãos, deveria ter ido para o céu bem antes de nós termos nascido nesse mundo. A igreja está hoje aqui na terra por dois motivos. Não se preparou e não cumpriu a missão. E ainda não está preparada e ainda não tem cumprido a missão, que nós temos que pregar a mensagem dos 3 anjos ao mundo inteiro. E o que aconteceu nesses anos que estão passando? Já 6.000 anos, o ser humano se foi debilitando, e hoje existe carência de B12 para um vegetariano, que no passado não existia. Querem ver? Veja a história da vitamina B12. Começou em 1926. Deus tinha que preparar o caminho na nossa frente. Estes 2 norte-americanos, eles descobriram que pacientes portadores de anemia perniciosa eram curados com dietas com grande quantidade de fígado parcialmente cozido. Não sabia